Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui hoje para conversar com vocês então sobre o livro Espectros, que é o primeiro livro que eu tenho nesta minha coletânea aqui. Eu estou começando então uma playlist sobre Cecília Meirelles, que eu adquiri esse box aqui, que é a Poesia Completa, é da Global Editora, então Poesia Completa da Cecília Meirelles. Para mim valeu muito a compra, deu uma baixada no preço. Estou deixando todos os links de tudo que eu falar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, caso alguém tenha interesse em adquirir ou o box ou o livro específico do que eu estiver falando, no caso hoje o primeiro livro, que é Espectros, então vai poder adquirir pelo link, tá? Lembrando que meu link é comissionado e toda vez que vocês compram pelo meu link, vocês me ajudam. Sobre esse box especificamente, gente, assim, ó, ele é meio molenga, sabe? A caixa do box não é muito firme. Cada livro desses, o volume 1 e 2, tem em torno de umas 1000 páginas. Algumas pessoas não gostam, que a folha é bem branca e tal. Isso não me incomoda em nada. E eu estou muito feliz de ter adquirido toda a poesia da Cecília, que é uma poesia nossa, que eu tinha muita curiosidade de conhecer. Toda vez que eu me deparava com a Cecília Meirelles, eu gostava muito do que eu lia. Então agora eu vou ter a oportunidade de ler toda a poesia dela. Então para mim valeu muito, deu uma baixada nesses tempos e eu comprei. Então agora só lembrando que a gente está num período legal de adquirir alguns livros também, porque a gente está no Esquenta Black Friday. Eu estou colocando aqui nos links, então, as promoções. Daqui a pouco a gente vai estar na Black Friday mesmo e eu vou colocar tudo por aqui, fazer vídeos. Também tem um grupo no Telegram, caso alguém queira me acompanhar por lá. Eles são bem pequenininhos, todos bem curtinhos. Então, o primeiro é Espectros, de 1919. Tô deixando também para quem quer comprar só o livro que eu estiver falando, não quiser comprar o box. Tô deixando o link também na descrição, tá? Então, gente, assim, pra gente conversar um pouco sobre Cecília Meirelles, eu fiz uma rápida pesquisa sobre ela e eu ainda quero me aprofundar. Acho que à medida que eu for lançando vídeos aqui, a gente pode ir explorando um pouquinho mais a figura da Cecília, mas pelo que eu encontrei, eu acho que eu já vejo muito disso da vida dela na poesia dela. Acho que uma das coisas importantes de destacar sobre a Cecília é que ela perdeu o pai quando a mãe ainda estava gestante dela. Com 3 anos, a mãe morreu e ela foi a única sobrevivente de 4 irmãos. Foi criada pela avó Jacinta, que era uma pessoa muito religiosa. Então, assim, a morte é algo que está muito presente na poesia da Cecília. A perda, a saudade. Então, eu acho que essa infância marcada tão fortemente pela morte se vê muito na poesia dela. Ela não era uma modernista, apesar dela estar junto no período em que, por exemplo, Drummond, Carlos Drummond, Mário de Andrade, eu já falei por aqui do Drummond, que eu não gostei muito da poesia dele. Então tem aquela coisa modernista ali nos anos 20. A Cecília Meirelles foi na contramão, não entrou na ideia do movimento, enquanto o pessoal fazia uma poesia assim mais, vamos dizer, cotidiana, um texto, um verso livre. A Cecília, ela ainda era uma apaixonada pela métrica e pelo, vamos dizer, pelo mais elevado, pelo solene. Então ela fala muitos sentimentos, ela não fala de uma pedra no caminho, por exemplo. E eu não tenho nada contra esse tipo de poesia, né? Pra quem me acompanha aqui sabe que eu já li Bukowski, que a poesia dele é totalmente branca, é quase um texto, assim, um verso livre, não tem absolutamente nada de rima. E ele fala sobre coisas extremamente cotidianas, então eu não tenho problema com isso. Mas eu não gosto quando a pessoa entra numa de fazer poesia só porque é a onda do momento, né? Então eu tenho alguma coisinha esquisita com o modernismo, além de sentir que ele foi uma espécie de revoltinha, assim, com o que é exterior, assim, querendo dar uma de leve menosprezada na poesia europeia e tal. Eu acho que esse também não é um caminho legal de ficar menosprezando o que é dos outros para ter algo nosso. Acho que o movimento pode ter pesado a mão nesse sentido. Mas, enfim, aí a Cecília Meirelles, ela não vai nessa onda. E eu acho que, sendo fiel ao próprio, vamos dizer, estilo, ela se saiu maravilhosamente bem. E questões que ela fala sobre tempo, sobre viagem, personagens históricos também estão muito presentes na poesia dela.
E eu acho que, especialmente essa questão da morte, já dá para sentir muito nesse livro Espectros. Eu queria dar uma passada na primeira poesia, talvez não leia inteira, mas uns trechinhos. Eu acho que eu vou ler toda. Espectros é a poesia que abre o livro Espectros. Então, nas noites tempestuosas, sobretudo quando lá fora o vendaval estronda e do pélago iroso a voz hedionda, os céus respondem, estremece tudo. D'alfarrábio que esta alma ávida sonda, erguendo o olhar exausto a tanto estudo, vejo ante mim, pelo aposento mudo, passarem lentos em morosa ronda, da lâmpada a inconstante claridade, que o vento ora esmorece, ora se aviva, em largas sombras e esplendor de sóis, silenciosos fantasmas de outra idade, a sugestão da noite, rede viva, deuses, demônios, monstros, reis e heróis. A noite tempestuosa, né, tempestade, vento, ela tá cansada já de tanto estudar, talvez a mente dela se deixe levar agora por alguma fantasia noturna, e à medida que o vento passa e sopra aquela vela e faz as sombras ficarem maiores ou menores, né, vocês já devem ter visto uma vela que oscila, né, com o ar, o vento que passa, ela começa a enxergar espectros, né, então ela começa a ver fantasmas de outras épocas. E o que eu acho muito bonito na poesia da Cecília é que isso sempre vale não só para uma questão histórica mais pessoal, né? Quantas vezes, talvez de noite, no nosso pensamento de fantasia, a gente não comece a lembrar de pessoas que passaram pela nossa vida. Então, ela que foi uma pessoa que teve essa marca da morte muito forte já na infância, o quanto esses espectros, né, fantasmas do passado, talvez não viessem visitar ela nesses momentos. Então, eu achei muito bonita a poesia por causa disso e achei uma ótima abertura do livro. Então, ela vai trazer para nós realmente alguns desses espectros conhecidos da história, da literatura, pessoas famosas, né? E ela vai fazer a poesia relacionada à essência humana ali presente nesses personagens. Então isso é uma coisa muito forte, muito característica que eu sinto assim na Cecília, é que ela escreve atos e personagens históricos, mas que daqui a pouco a gente, por não conhecer, não se sente prejudicado, porque ela puxa daquela poesia algo muito humano que qualquer um pode se identificar. À medida que eu for falando dos livros dela, eu acho que vocês vão sentir isso também. Então, gente, eu vou tentar selecionar algumas poesias, porque senão eu leio o livro inteiro para vocês, dizendo que eu gostei desse espectro. Então, a Belém, página 29. A Belém, pela estrada vão silenciosamente os caminhantes, sob a inefável, diáfana e abençoada luz dos trêmulos astros cintilantes. Nem um murmúrio quebra a noite, nada se ouve, e os magos, noctívagos viandantes, têm dos céus a sidérea luz prateada, claridades argênteas nos semblantes. A Belém, e seguem pelos ermos caminhos graves e calados, no dorso corcovado dos camelos, que sem rumor avançam devagar, mirra, incenso e ouro em cofres sobraçados, reis Gaspar, Melchior e Baltazar. Esse homo no latim quer dizer eis o homem. Tinge-lhe a fronte pálida e serena, espinhos, tem na face o laivo imundo, descarros de judeus, no olhar profundo bailam trêmulas lágrimas de pena e dó pelas misérias deste mundo. Pilatos, vendo assim a turba cena, esse homo, lhe diz, mas a atra cena ao povo não comove furibundo. Do sangue de Jesus tem voraz sede, tem-lhe da carne fome a plebe ignara, e sobre o homem se lança como cães. Que de peixes a Pedro enchera a rede, nas bodas a água em vinho transformara, multiplicara no deserto os pães. Judite. De Holofernes o exército assedia. Betúlia, é noite, dorme o acampamento. Sob a tenda, que às vezes arrepia, uma lufada rúbia de vento, que uiva e geme em funérea litania. Na sombra, a um canto, dorme temulento o assírio general. Judite espia, entra na tenda para que um violento tremor lhe tolhe o passo. Arfante o seio, Holofernes contempla, espreita, escuta, e vencendo de súbito receio, vendo-o a dormir,
sem que a mais nada atenda, ágil toma-lhe o alfange, resoluta degola-o e deixa a tenda. Talvez a gente não conheça a história de Judite, mas acho que Cecília faz sentir o receio dela, da missão que ela tá prestes a fazer, tendo que degolar Holofernes. Esse aqui eu acho que foi o que eu achei melhor de todos. Sansão e Dalila. E sobre os joelhos pérfidos da amante, Sansão, depois de tantos feitos laço, profundamente dorme tão confiante que ainda a estreita sorrindo em longo abraço. Aquele hercúleo e rijo corpo de aço, terror dos filisteus, prostrara-se ante Dalila, e contemplando no regaço adormecido o lânguido semblante, que ainda conserva os mentirosos traços dos beijos que o seu rubro lábio ardente depusera inebriante infindo pelos demorados espasmos nos seus braços, vai sossegada e silenciosamente a traidora cortando-lhe os cabelos. Esse primeiro contato que eu queria mostrar para vocês do livro, então, que eu estou lendo, esse grande box aqui, mas com o tempo a gente vai dando conta dele. Então, Espectros. Vocês não vão ter que esperar eu terminar 2 volumes, quase 2.000 páginas, para me ver falar sobre ele. Eu vou falando por partes. Então, esse livrinho do Espectros, da Cecília Meirelles, eu gostei bastante. Tô deixando aí na descrição, caso alguém queira, se interesse em adquirir. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acharam? O que vocês me recomendam? Se já leram Cecília Meirelles, eu vou gostar muito de saber. E aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Até mais!